Daichi Tamanashi é apenas um garoto comum e normal do ensino médio. Ele literalmente se auto-chama assim, como apenas uma pessoa normal. Mas quão normal? Ele realmente não tem nada que o difere de outra pessoa? Bom, nós vemos isso quando ele literalmente abre a porta da sala e acaba vendo as garotas se trocando. Normalmente isso causaria todo um alvoroço, né? As garotas provavelmente atacariam ele e começariam a gritar. Só que, ao invés disso, vemos as garotas literalmente ignorando ele e chamando ele de Senhor Inofensivo. Parece uma humilhação pra ele, mas ele explica logo que ele acabou ganhando essas famas como Senhor Inofensivo, porque as garotas não veem ele como um garoto. Ele é baixo, seu rosto é comum e basicamente ele mantém uma atitude tranquila sobre tudo. Por causa disso, a fama logo se espalhou, fazendo com que as garotas não vejam ele como um homem. Mesmo que, obviamente, por dentro ele tenha sim um olhar para as garotas, ele até mesmo diz que estava olhando para elas de uma maneira pervertida, e as garotas basicamente não o levam sério, literalmente cagam para ele, como se ele fosse apenas um garotinho fundamental. Segundo ele errou completamente sua estreia no ensino médio por causa da sua atitude tranquila, e isso acabou destruindo sua reputação nessa escola, fazendo com que agora ele esteja em uma posição horrível na hierarquia. Ele quer conseguir colegas e amigos, mas nada é acessível para ele, porque basicamente as pessoas não levam ele a sério. Das 39 pessoas da classe, literalmente não tem ninguém acessível para ele, porque a grande maioria são nomes e os otakus que tem na sala, que é o gosto dele, ele é um otaku, odeiam ele. Enquanto eu pensava sobre como ele ia conseguir uma vida normal, do nada dá tipo uma bunda na cara dele. Ele logo percebe de quem é essa bunda, ele conhece ela. É basicamente de Mao Takamine, que é basicamente com uma amiga dele do jardim de infância. Segundo o próprio Daichi, é ela a culpada de tudo que incomodou ele desde a escola primária, o jardim de infância e até na escola secundária. Foi ela que inventou esse apelido, inclusive ele pede várias vezes para ela parar de chamar ele assim e ela nunca para. Foi ela que popularizou chamar ele de Senhor Inofensivo. Ela, por sinal, por mais que seja uma caloura nessa escola nova do ensino médio, ela já é o AIS do clube de vôlei. E ela basicamente aquela norma super popular da sala. Mas mesmo sendo tão bonita, sendo tão talentosa, o Daichi vê ela como o Nêmesis que destruiu a vida dele. Ela fica provocando ele, mesmo que basicamente meio que ele odeia ela de alguma forma. Ela abraça ele com suas pernas e coxas, ela coloca o busto dela sobre a cabeça dele, mas meio que para o próprio Daichi ele vê isso mais como uma provocação do que como qualquer coisa, até porque ela continua tratando ele como de uma maneira inofensiva. Ela não trata ele como se fosse um homem, mas apenas como se fosse um garotinho de escola. Ele acaba fugindo dali e vemos um pouco mais sobre os motivos dele, sobre o que ele pensa. Ele acaba subindo pro terraço e lá ele fala sobre que mesmo não tendo nenhum amigo e está basicamente sozinho nessa escola, apenas uma tela pode mudar tudo. Segundo ele, é um aplicativo chamado Orelhas de Burro. Sim, esse é o nome do aplicativo, que tem milhares e milhares de usuários. Você basicamente pode compartilhar seus pensamentos. É uma rede social normal, como qualquer outra. E ele basicamente tem duas contas. Uma é a dele, é a pessoal dele, o Daichi, que tem 4 seguidores. Mas no entanto, ele esconde um segredo. É uma conta secundária dele. Sim, uma conta onde ele muda totalmente a personalidade, onde ele esconde e fala literalmente o que verdadeiramente pensa sobre outras pessoas. Quando ele muda para sua conta secundária, o nome dele é Senhor Nocivo. E nessa conta ele basicamente faz o que literalmente o otaku faria, de ficar xingando o norme e provocando todo mundo. Ele pensou, ao início ele pensou que aquele só seria tipo um diário para ele desabafar. Ele só pensava nisso. Só que com o tempo, outras pessoas, outros usuários que conheceram essa conta começaram a dizer que compartilhavam os mesmos pensamentos que o Daichi. E com isso, ele acabou se tornando viral e tendo uma conta com mais de 3.000 seguidores. Uma pessoa que basicamente não tem nenhum amigo na escola, tem mais de 3.000 pessoas que concordam com ele e o tratam como um amigo no mundo virtual. Isso meio que tornou esse lugar, o celular e literalmente as redes sociais, como um lugar de conforto de Daichi, onde ele pode expressar e dizer o que verdadeiramente pensa.
No entanto, o destino parece brincar mais uma vez quando ele recebe um direct de um seguidor. Literalmente o nome desse seguidor é Cabeça de Merda. O próprio Daichi pergunta que merda de nome é esse. Mas de qualquer forma, basicamente o conteúdo da mensagem ele diz que, assim como o Daichi, ele também é do primeiro ano do ensino médio, ele não tem nenhum amigo com quem ele possa falar, e é um otaku que ninguém percebe e acaba sempre andando sozinho. E Daichi sempre tem esses pensamentos que ele é igualzinho a ele. E nessa conta, o próprio Cabeça de Merda diz que é o lugar onde ele pode expressar seus verdadeiros sentimentos. Porque na realidade ele acaba vivendo a vida sem mostrar como ele se sente realmente. Mas ele queria conversar muito com alguém sobre as coisas que gosta. Então quando ele viu a conta do Senhor Nocivo, ele conseguiu ver um amigo virtual, alguém que ele poderia se expressar e falar sobre o que verdadeiramente gosta, sobre o que pensa. E até ele acaba perguntando se eles poderiam até mesmo se tornar amigos. Quando olhava aquelas mensagens, aquelas pequenas mensagens, ele se perguntava, porque mesmo não sabendo o nome dele, nem como se parecia, ele se lembrava muito daquelas pessoas da classe dele, daquele bando de enorme que nem se portava, nem olhava na cara dele, que tratava ele como invisível e que ele não podia nem mesmo dizer o que gosta. Mas naquela segunda realidade, na realidade virtual, ele havia encontrado uma amizade que ele valorizava muito mais que a amizade da vida real. Pois ele havia encontrado uma pessoa que realmente parecia se importar com ele e enxergar ele como alguém real, mesmo sendo algo no mundo virtual. O Senhor Nocivo acaba aceitando a solicitação de amizade. Daichi, depois de aceitar aquela amizade, ele pensava que ia ser só mais um na lista de amigos dele. No entanto, ele logo percebeu que eles gostavam dos mesmos animes, eles gostavam dos mesmos jogos, eles gostavam das mesmas músicas, e eles foram sempre conversando sobre isso. E quando ele menos esperava, isso se tornou uma grande amizade. E com o passar do tempo, eles acabaram começando até a conversar sobre sobre coisas pessoais, sobre a sua própria vida. Inclusive, o próprio Daichi falando sobre a questão das pessoas na vida real chamarem ele de senhor inofensivo. Cabeça de Merda acaba brincando, dizendo que ele poderia espiar o vestiário feminino sempre que quisesse. E o Daichi mandou ele ficar quieto. Mas de qualquer forma, ele pergunta se ele não tem nenhuma queda por nenhuma garota, até porque o próprio Daichi diz que ele não sente atração por nenhuma garota da escola. A ação de Daichi deixou claro que realmente ele sentia atração por alguma pessoa específica, que ele era apaixonado por alguém. A Cabeça de Merda fica insistindo e Daichi não querendo contar, dizendo que na última vez que contou as pessoas ficaram com medo dele. Mas depois de muito insistir, ele acaba dizendo que o nome da pessoa é Nanoka Satsuki. Logo, o Cabeça de Merda fala sobre que é Nanoka Satsuki, que é basicamente a atriz de coração puro, que aparece em todos os comerciais de TV, filmes, e que tem mais de 2 milhões e 500 mil seguidores nas redes sociais. Ele literalmente parece não acreditar que é por ele porque o Senhor Nocivo é apaixonado. E o Daichi, ele acha realmente isso um pouco idiota, porque é praticamente uma personagem bidimensional, até porque ela é uma atriz, né? Ela basicamente atua. Só que segundo ele diz que no momento que ele a viu sorrir na tela, ele acabou se sentindo atraído por ela por alguma razão. Então, basicamente, o Cabeça de Merda começa a zoar ele, dizendo que um otaku não pode deixar de ser um otaku. Daí até mesmo pergunta, onde tá o cara legal de alguns momentos atrás? Mas de qualquer forma, não era isso que ele queria dizer. O que ele queria dizer é basicamente que o Daichi não poderia mudar quem ele é. Ele podia até tentar encobrir isso, fingindo ser um norme, mas que as pessoas em algum momento iriam descobrir isso. E que ele não estaria sendo verdadeiramente feliz. Então, o que Daichi estava fazendo ali era literalmente fugir. Então ele precisaria ser forte e encarar a situação ao invés disso. Daichi começa a pensar sobre isso, sobre o que significava ser forte e encarar a situação na realidade que ele vivia. Porque não importava o que ele fizesse ou falasse na escola, as pessoas ainda encoravam ele como inofensivo. E ele também tinha vergonha de dizer que gostava de anime ou coisa do tipo, porque para ele as pessoas iam tratar ele de maneira pior. Então ele vivia esse impasse entre ser verdadeiro ou não com seus próprios sentimentos. Então Daichi, ele mesmo começou a pensar que ele preferia apenas se divertir, segurar sua personalidade, não falar nada com as pessoas na vida real e continuar sendo o senhor inofensivo nas redes sociais,
do que ele falar alguma coisa na vida real e acabar sendo zoado ou provocado por causa disso. A gente até mesmo se desculpa com cabeça de merda por não conseguir entender suas palavras e basicamente jogar seu conselho no lixo. Tudo parece se encaminhar até isso, até ele ver algo estranho. Ele vê os otakus da turma dele entrando no banheiro feminino. Ele acha isso totalmente estranho, obviamente. Ele logo vai dar uma olhada para ver o que diabos eles estavam fazendo, quando ele percebe que eles estavam basicamente com uma câmera espiando a Takamiya e a gravando. Eles até mesmo começaram a provocar ela, dizendo que iam gravar a Takamiya e que ela não poderia fazer muita coisa em relação a isso. Mesmo que ela seja forte, são 3 garotos ali. E de qualquer forma, eles provavelmente iriam colocar o vídeo dela na internet. Ela parecia extremamente assustada, mas Daichi apenas pensava em fugir dali. Ele não via motivos para salvá-la, ela é uma norme e ele é um cara totalmente deslocado. Além disso, se ele se chegasse com um muito forte ou coisa do tipo, ele provavelmente só traria mais problemas ali. Além de que ela sempre provocou e zoou da cara dele, talvez ela nem merecesse ser ajudada. Então ele apenas decide sair dali. Mas enquanto eles pensavam nisso, ele se lembrou das palavras do seu amigo cabeça de merda, lembrando que ele parecia que ele era muito mais forte do que parecia e que ele apenas não deveria fugir daquela situação. Aqueles otakus logo pareciam querer tirar a foto dela, mas então eles viam a porta sendo arrombada. Ele fala que se eles já jogaram um jogo de simulação de namoro, visto que são otakus, eles sabem que se tomar uma decisão errada, ele vai acabar tendo um fim ruim. E agora, naquele momento, era game over pra eles. Logo vemos Daichi com uma personalidade totalmente diferente. Ele tá com o extintor de incêndio na mão e logo ativa o extintor de incêndio em cima deles. Isso basicamente ferra a câmera deles e também isso atrapalha a visão. Eles logo não conseguem enxergar nada e Daichi consegue nocautear logo 2 daqueles garotos. Eles não percebem e fala porque eles o odeiam tanto. Afinal, eles sempre veem ele junto dela. É muito popular que os rejeitou várias e várias vezes. Mas segundo ele não tem que se preocupar com isso, afinal eles são apenas amigos de infância. No entanto, Daichi diz, ele ainda sendo inofensivo, ele é um homem afinal de contas, e ele não pode deixar uma garota sozinha em apuros. Então, depois dessa cena, ele acaba finalizando o último garoto que restava e conseguiu, mesmo com as pernas tremendo, ajudá-la. Daichi não esperava que a própria Takamiya resolvesse então se jogar nas coxas dele, o abraçando, percebendo como ele havia se esforçado. E Daichi apenas se desculpa por ter sido ele a pessoa que o salvou. Depois dessa cena, vimos basicamente o desfecho de tudo. Basicamente aquilo gerou uma grande repercussão, obviamente, e aqueles garotos acabaram tendo que foram expulsos daquela escola. Não apenas isso, como deixaram bem claro que eles vão ter que sofrer, eles estão sofrendo basicamente um cyberbullying enorme e provavelmente vão ter que aguentar isso até o fim da vida deles. Obviamente, colhendo a semente que plantaram. O cabeça de merda acaba perguntando sobre Daichi, sobre o que aconteceu, sobre a coragem que ele teve de agir naquela situação e da forma de que ele derrotou aqueles garotos, mesmo elogiando ele, mesmo que ele tenha usado uma arma para conseguir fazer isso. Mas de qualquer forma, Daichi acaba apenas dizendo que foi o encorajamento dele que o motivou a fazer isso. E pelo jeito, o cabeça de merda ficou bastante feliz por ter escutado aquelas palavras. De qualquer forma, ele se perguntou se Daichi seria reconhecido finalmente agora pelos seus colegas. Quando chega na classe, todos estão eufóricos sobre como Daichi foi incrível e como ele conseguiu salvar Takamiya. Até as garotas estavam falando que ele parece que não é tão inofensivo assim. Daichi finalmente estava tendo o reconhecimento que tanto merecia. Só que depois de fazer uma pose, haha, acham mesmo? Logo todos desistem dele. Pelo jeito, o hype dele não durou muito. De qualquer forma, logo a Takamiya chega e Daichi pergunta se ela está bem. Ela diz que não é tão fraca assim. Daichi concorda, apesar de ela ter chorando um pouco. E quando ela se move, nós vimos que ela está corada. Pelo jeito, será que aquela situação envolvendo Daichi resultou num amor dela? De qualquer forma, Daichi esperava um pouco de mudança assim, dos seus colegas de classe. Ele pensou que nada havia mudado, mas os seus colegas logo começaram a chamar Daichi para perguntar se gostavam de uma revista. Então, pelo jeito,
Mesmo que não tenha sido muito, a situação dele mudou um pouco. Ele parece um pouco feliz com isso. De qualquer forma, Light finalmente parece estar cansado daquela vida normal de estudante de ensino médio e, devido aos encorajamentos de seu amigo virtual, começou a mostrar quem é de verdade, mesmo que aos poucos. Logo, o cabeça de merda acaba dizendo que ele é incrível, que o Sr. Nocivo é incrível e que que tinha inveja dele por ter dado um grande passo de tanta coragem. No fim do capítulo, vemos que um evento de pré-lançamento, várias pessoas, fotógrafos, estão reunidos para aquele evento grandioso. Então, vemos quem é esse amigo virtual, o cabeça de merda, finalmente é revelado. Sim, a atriz principal, Nanoka Satsuki. E no fim, diz que ela deseja poder mostrar também como é de verdade, assim como se inofensivo ou nocivo fez. Esse é Cross Account, o seu primeiro capítulo. Se vocês gostaram da história e querem que eu traga todo o resto da continuação do segundo capítulo ao fim, deixe um like, comente se vocês gostaram da história e até a próxima conversa. Valeu, falou!